Oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um experimento com sensor de temperatura. Nas últimas aulas a gente utilizou as portas digitais e também utilizamos as portas analógicas. Na última aula, aula 7, a gente utilizou um potenciômetro utilizando uma das portas analógicas aqui. Hoje a gente vai utilizar mais uma vez a porta analógica, só que com um dispositivo diferente, não um potenciômetro, um sensor de temperatura. A gente já viu que para fazer a leitura de uma porta analógica a gente utiliza o comando analog read, colocando como parâmetro o número da porta ou o nome da porta. A gente viu também que esse comando ele retorna valores entre 0 e 1023, que é um número inteiro referente apenas à resolução da porta, que é de 10 bits, no caso do Arduino Uno. Vimos também a diferença entre sinal digital e analógico, que na verdade o Arduino ou dispositivos semelhantes, eles não são analógicos, mas eles fazem a emulação de sinais analógicos, usando bits para demarcar um gráfico, como vocês podem ver nessa linha aqui, onde a gente tem um sinal digital utilizando esses bits que vai emular o sinal analógico. E mais uma vez, no caso do Arduino Uno, a gente tem 10 bits, né? Ou seja, a gente tem 1024 níveis nessa escadinha aqui. Aqui no Tinkercad agora eu vou criar um circuito novo. Criar um circuito novo. Colocar em tela cheia para ficar melhor para a gente ver. Agora eu vou procurar aqui um sensor de temperatura. Basta digitar aqui tempo ou temperatura e a gente vai ter esse sensor aqui, ó. Esse sensor ele é equivalente ao modelo aqui, ó, TMP36, certo? Então a gente precisa entender como é que esse sensor aqui, TMP36, funciona para poder programar. Vou no Google e vou procurar pelo datasheet desse sensor, TMP36. Bom, tá aqui, a gente tem várias imagens dele, né? Vamos ver aqui algumas. Então ele tem essa aparência aqui, né? É o encapsulamento TO92, se eu não me engano. A gente vai ver no datasheet. Tá? Ele é muito similar, é muito parecido com o LM35, né? Vou até colocar aqui, ó. LM35. Fisicamente eles são idênticos, né? Só muda a referência e talvez alguma coisa no funcionamento deles. Mas vamos para o datasheet, né? Vamos procurar o datasheet dele. TMP36. A gente tem vários sites aqui que falam sobre ele. Vou colocar aqui datasheet na busca. Tem aqui o site, acho que é o site do fabricante. Tem vários outros, né? Mas a gente vai nesse primeiro aqui. Já foi direto para o PDF, que é o datasheet dele, né? Da Analog Devices, que é a marca, é o fabricante desse modelo de sensor. Aqui então agora a gente vai ver as características desse sensor, para poder entender como ele funciona. Vamos ver o que é que tem aqui de importante. Bom, parece que são três modelos, né? TMP35, TMP36 e TMP37. Eles devem ter algumas diferenças entre eles, né? Tá aqui o bloco funcional, né? O diagrama funcional dele. Ele vai ter 3 ou 4 pins, né? Tem aqui o shutdown, GND, Vout e o VS, né? Ou entrada de tensão, né? Que vai de 2.7 volts a 5.5 volts. Aí se ele for apresentado nesse formato aqui, né? Nesse encapsulamento, vai ter outra configuração de pinos. No caso, o que a gente tem, né, no simulador é o TO92, que é esse aqui, ó. Pino 1, pino 2, pino 3. Pino 1 é a tensão de entrada, pino 2 a saída, né, Vout, e pino 3 GND. Então aqui, ó, a gente vai colocar 5 volts no pino 1, o pino 2 vai para o sensor e o pino 3 vai para o GND. Agora vamos entender aqui as características do sensor, né, como ele funciona. Aqui, ó, features. Tensão de operação, né, de 2.7 a 5.5 volts. E aqui a gente pode ver que ele funciona aqui em 10 MV por grau Celsius, né? Quer dizer o quê? 10 milivolt por grau Celsius. E aqui, ó, uma coisa importante. Ele funciona de menos 40 graus Celsius até 125 graus Celsius. Falta uma informação, né? Saber qual
se ele dá se ele tem algum retorno quando está na temperatura mínima ou se ele tem um valor padrão, né? Talvez isso tenha aqui no datasheet. Descrição geral, vamos ver se tem alguma coisa. O TMP 36 está especificado de menos 40 a 125 graus Celsius. Vem dele 750 milivolts a 25 graus Celsius. Ou seja, a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a gente vai ter 750 milivolts na saída dele, né, no output. Lá do datasheet, a gente aproveitou as informações úteis para a gente, né? A gente pegou aqui os features e mais algumas explicações, mais alguns detalhes sobre o sensor TPM36 e a gente vai utilizar isso para calcular como a gente vai obter uma temperatura em graus Celsius utilizando esse sensor. Com essas informações agora a gente pode fazer um algoritmo que calcula a temperatura com base na tensão de entrada da porta analógica. Porém, a gente só tem uma informação que é a tensão quando a gente tem a temperatura de 25 graus Celsius. A gente não tem as tensões quando está no mínimo que o sensor suporta ou no máximo que o sensor suporta. Então a gente vai ter que calcular esses valores. Para descobrir esses valores, então a gente vai precisar medir a distância aqui que a gente tem do nosso ponto de referência aqui, que é 25 graus Celsius, onde a gente tem aqui os 700 milivolts, até os menos 40 graus e os 125 graus. Então, de 25 aqui até menos 40 graus, a gente tem uma distância de 65 graus. E de 25 graus até os 100 graus, a gente tem uma distância aqui de 100 graus. A escala chega a 100 graus. Então, agora a gente vai multiplicar por 10. Por que 10? Porque são 10 milivolts por grau Celsius, tá? Então, 26 graus seria o equivalente aqui a 760 milivolts e assim por diante. Cada grau a mais soma 10, cada grau a menos diminui 10. Então a gente vai multiplicar essas distâncias aqui em graus por 10 e a gente vai ter aqui a quantidade de diferença de milivolts. Então, 750 milivolts dos 25 menos essa distância aqui de 650 milivolts para 40 graus Celsius, para menos 40 graus Celsius, a gente vai ter uma diferença de 100 milivolts. O mesmo acontece do 25 ao 125 graus Celsius. A gente vai ter 750 milivolts. Até os 125 graus, a gente vai ter 1000 milivolts. Então, a gente aqui, no caso, vai somar. Então, quando atingir 125 graus, a gente vai ter uma leitura de 1750 milivolts. Tá? Então, a gente sabe aqui que o primeiro pino, né, ó, potência, vai ser a entrada, que a gente vai ter 5 volts, né? Ou seja, na verdade, de 2.7 até 5.5, só que a gente vai trabalhar com 5 volts que tem no Arduino. O Vout aqui vai ser a saída dele, né? Então a gente vai colocar isso aqui numa porta analógica. E o GND vai para o GND. Placa de ensaio mini, olha aqui, tem uma protoboard menorzinha. Vou ligar aqui o sensor conectado na protoboard. E a gente vai ligar nele aqui desse lado 5 volts para cá. Aqui a gente vai ligar um GND para cá. E o pino do centro vai para uma porta analógica. Eu vou colocar na A5. Placa de ensaio mini, olha aqui, tem uma protoboard menorzinha. Vou ligar aqui o sensor conectado na protoboard. E a gente vai ligar nele aqui desse lado 5 volts para cá. Aqui a gente vai ligar um GND para cá. E o pino do centro vai para uma porta analógica. Eu vou colocar na A5. Vou mudar aqui as cores dos fios e deixar mais organizado. Pronto, está organizado. E agora vamos para o código, né? Então no Arduino IDE a gente vai fazer um programa pequeno aqui. Como a gente vai fazer apenas uma leitura analógica, não há necessidade de configurar
a porta analógica como entrada, tá? Então a gente apenas inicia serial begin. Peguei 9.600 baldes. Agora a gente vai para o loop. No loop a gente vai fazer uma entrada, né? Uma leitura analógica. Então vamos colocar aqui uma variável inteira. Int entrada. Vamos receber o analog read. Analog read, a porta que a gente colocou lá no Tinkercad foi a A5, né? Então vamos colocar A5 aqui. A gente viu que o sensor ele vai retornar valores de 100, mínimo de 100 milivolts e no máximo 1.750 milivolts. 1.750 milivolts, na verdade, é 1.75 volts, tá, pessoal? E 100 milivolts vai ser 0.1 volts. Então a gente vai ter que fazer outra continha aqui, né? Descobrir quais são esses valores quando lido aqui no analog read. Primeiro a gente vai converter a entrada em volts, tá? Como a gente já fez na aula passada. Então vamos criar aqui uma variável do tipo float. Chamar ela aqui de volts. E nessa variável a gente vai receber o valor da entrada multiplicado por uma divisão aqui, que é o valor máximo da entrada, 5 volts, dividido por 1023, que é o valor máximo da leitura dessa porta. Só que isso tem que ser em float, então, ó, ponto zero, tá? Beleza, então a gente vai ter aqui, agora, nessa variável, o valor em volts da entrada. Agora a gente vai fazer outra continha para converter o valor em volts para graus Celsius. Então vamos fazer o seguinte, comentar aqui. A gente viu que o sensor, quando está em 25 graus Celsius, ele retorna uma tensão de 750 milivolts. 750 milivolts é igual a 0,75 volts, ok? Então, vamos notar o seguinte, que para esse valor aqui ser 0,25, está faltando o quê? A gente vai fazer uma subtração para chegar nesse número aqui, ó. Então, 0,75 para ficar 25 vai ser menos 0,5. Aí a gente vai obter, deixa eu colocar uma barra aqui. Então aqui a gente vai ter o quê? 0,25, certo? Para chegar em 25, então a gente multiplica isso aqui por 100. E isso aqui vai ficar igual a 25. 25. Então pronto, então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor da tensão, reduzir 0,25 e multiplicar por 100 para a gente obter os 25, tá? Considerando aqui os 25 graus. Vamos colocar uma variável aqui para a temperatura, então, ó, float temp C, temperatura em Celsius, é igual ou recebe volts menos 0,5 e o resultado disso vezes 100. Vezes 100. Pronto. Agora a gente tem a temperatura em graus Celsius. Vamos testar. Vou acrescentar aqui um serial print, né? Ó, serial.print ln e vamos imprimir aqui tem PC. Opa, corrigindo ali, eu não coloquei um P, né? P. Pronto. Então ele vai imprimir a temperatura em graus Celsius. Vou colocar mais uma linha aqui. Print ln. Vou colocar a unidade. Graus Celsius. Pronto, agora vamos testar no Tinkercad.
Voltando aqui ao Tinkercad, vou colocar aqui em tela cheia para ficar melhor. Vamos aqui para a guia código, e aqui no código a gente vai mudar de blocos para texto. Continuar, e a gente simplesmente cola o código que eu escrevi lá no Arduino IDE. E vamos verificar, né? Iniciar a simulação. Abrir o monitor serial para verificar a saída. E aqui no simulador a gente pode alterar a temperatura, né? Clicando aqui no sensor a gente pode alterar esse valor. Então aqui está em 25 graus, né? Deixa eu dar uma ampliada. 25 graus. E aqui está dando 24,78. Então está bastante próximo, tá? Aparecendo um errinho aqui, vamos corrigir. Vou colocar isso aqui como texto mesmo. Ele não entende esse caractere grau ali. Ver se esse funciona. Talvez funcione. Vamos lá. Também não. Esse simulador ele tem algumas limitações, então a gente tem que fazer esses testes mesmo. Graus Celsius. Melhor. Então vamos aumentar a temperatura aqui. Colocar 40 graus. Está bem próximo, né? 39,93 graus Celsius. Colocar a temperatura máxima. 125 graus Celsius. Temperatura mínima, menos 40. O sensor ele não é 100% preciso. Se a gente olhar mais detalhes lá no datasheet dele, a gente vai ver que ele tem um valor, ele tem uma aproximação. Não é 100% o valor correto, tá? Mas é bem aproximado. Se a gente colocar os 25 graus, a gente vai obter um valor próximo de 25 aqui também. Por hoje é só, até a próxima.